São exatamente 12 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo através da Rádio Estrela do Oriente FM e as demais rádios conectadas conosco. Ao vivo também através do Facebook, onde você estiver. Uma ótima tarde a todos vocês. Está nos dando a honra nessa tarde maravilhosa, onde Deus preparou o pastor Paulo César, no qual é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Lourenço, pastor abençoado, e está nos deixando, está deixando o Brasil e está indo aí à África levar a mensagem do Senhor Jesus. Mas hoje está nos dando uma honra de estar aqui conosco, que Deus continue abençoando esse projeto do pastor, e é uma satisfação muito grande. Você que está na África do Sul, aquele abraço a todos vocês. Então tá aí, estamos apresentando para você, o pastor Vasco já o conhece, e todos que ainda não conhecem vão passar a conhecer e vão ver a obra desse servo do Senhor Jesus, como Deus deu a missão lá aos seus profetas, como usar Moisés, e Deus também confia mais uma vez uma missão na vida desse servo, no qual eu tenho certeza que vai estar indo já para lá, ficou com uma bagagem muito grande de tempo servindo a Deus, né, pastor? Pastor Paulo César, amém, fica à vontade, que Deus vai se apresentar. A paz do Senhor para todos ouvintes. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã maravilhosa aqui com o nosso irmão missionário Valdo, para poder compartilhar e transmitir a gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Que seja uma tarde de edificação espiritual, consolo, uma tarde de salvação. Eu creio que Deus tem uma palavra toda especial para os vossos corações. Amém, glória a Deus. E vamos dar continuidade com o pastor. Realmente o pastor pode expressar, pastor. Você pode estar, né, vai deixar o país em rumo à África, e onde Deus tem, né, um chamado, e lá com certeza o povo está ansioso, né, à espera da sua chegada, né? Como que está o pastor? Como que o irmão está sentindo a ansiedade? Como está, mesmo sendo servo de Deus, nós somos seres humanos, né? E naquele friozinho na barriga, né? O missionário Valdo, é uma grande satisfação, um privilégio. Sabemos que nós não somos dignos dessa tão grande incumbência que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer o nosso pastor presidente, pastor Antônio Romero, o Ministério de São Lourenço, a qual sou filho, nascido, base missionária, Centro Internacional de Missões, o SIM, a igreja aqui em Carmo de Minas, a qual eu tenho o privilégio de estar pastoreando há 11 anos, a todos os irmãos. É uma alegria. No dia 22 de maio agora, estaremos indo de rumo a Moçambique, para estar ali juntamente a convite do pastor missionário, pastor Fernando Ferreira, juntamente com a sua esposa missionária, irmã Mirtes, estarmos ali fazendo a obra do Senhor. Então, sempre aquela apreensão, aquele desejo maravilhoso. E tem almas, os irmãos estão ali nos aguardando. Eu creio que pela graça e misericórdia do Senhor estaremos fazendo o trabalho ali para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém, né? Glória a Deus. São muitos anos, né? São 11 anos de uma igreja. Realmente vai deixar saudade para muitos, mas uma saudade boa, porque sabendo que está indo mais para um local onde realmente as pessoas estão precisando realmente de ouvir a palavra de Deus, pessoas que estão sedento, querem, mas não tem, pessoas ali que realmente ungida por Deus, porque para você deixar
um país, Brasil, para ir à África, outro continente, outra idioma, história, e deixar a família, enfim, é uma renúncia muito grande que o homem faz para estar servindo a um Deus tão poderoso, capaz de coisa extraordinária. Né? Eu creio que isso já estava no seu coração, né? Alguns anos atrás, porque quando coloca algo no coração, Deus acaba, no tempo certo, na hora certa, ele acaba fazendo o que venha a se cumprir, né? Verdade. Recebemos essa chamada no ano de 1994, né? E essa chamada foi amadurecendo, né? Até que hoje nós estamos já vivendo, né? Já vivendo. Eu não vou viver, já estou vivendo esta chamada missionária, esta obra missionária, desde o ano de 1994, quando o Senhor nos chamou e colocou em nosso coração que Ele ia nos levar para a África. Então, eu agradeço a Deus, tenho eu, a minha esposa, a missionária irmã Marli, estamos indo aí agora para poder fazer a obra, cumprir o ID imperativo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está em Marcos capítulo 16, não é isso? Amém, glória a Deus. Então, para nós vimos que em 94, 24 anos após, Deus cumpre. Então, muitas vezes as pessoas, pastor, eles pedem de manhã ou pedem à noite no culto, ali Deus fala com ele, Deus confirma, e as pessoas querem receber já no outro dia, no raiar do dia, as pessoas já querem, até agora Deus não agiu. Mas foram 11 anos, são 24 anos, né? E chegou. Então, a Bíblia, como está escrito na Bíblia, tudo tem os tempos certos, a hora certa, para tudo se cumprir nas nossas vidas, né? É verdade, missionário Valdo. Nós somos vasos. O Senhor é o oleiro por excelência. E Ele sabe quando o vaso está pronto. Ele sabe a têmpera do vaso. Ele sabe a essência do barro. E Deus, Ele vai nos preparando. Eu demorei 26 anos para ser preparado. Talvez alguém que vai ser preparado menos tempo do que eu. Outros estão sendo preparados há mais tempo do que eu. Mas tudo debaixo do céu tem o seu tempo determinado por Deus. Então, você que está sendo preparado por Deus, tem uma chamada. A chamada de Deus não morre. Eu, agora vou completar 56 anos, agora em agosto, eu achava que o tempo já tinha passado para mim. Eu já está com 56 anos. Mas quando o Senhor me levou a meditar, até trazer uma mensagem, eu fui ver a vida de Abraão. Abraão foi com 75 anos de idade. Maravilha. Deus o chamou, promessas, e Deus cumpriu. Então, se você tem menos de 75 anos, Deus é Deus de promessa. Aleluia. Se você tem 75, Deus é Deus de promessa. E se você tem mais de 75, Deus é o Deus de promessa da mesma forma. As promessas de Deus, elas não morrem em nossas vidas. Basta nós entregarmos, querermos ser participante dessas promessas na mão do Senhor. Amém. Então, para você que muitas vezes fica ansioso, querendo que as coisas venham a acontecer assim, do nada, da noite para o dia. É esperar no tempo certo e que as coisas venham a acontecer. E vocês que estão na África, como o pastor Vasco, todos, olha, vocês estão recebendo realmente aí toda a África, vou dizer só onde o pastor vai estar, mas ele vai estar visitando, né, as demais cidades. Com certeza vocês vão estar recebendo, amém, já um homem preparado, mas preparado por Deus, não está indo daqui para, eu vou lá fazer a obra, não. Está indo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque quando Deus quer agir, é dessa forma.
Então são muitos anos, são 24 anos de espera, com 56 anos. Quando geralmente, muitas das vezes, quando se chega a essa idade, já se pensa em aposentar, já se pensa em fazer mais nada, e aí que entra Deus. Mas onde entra Deus? Veja bem, 56 anos. Muitos pensam em descansar, pescar, fazer mais nada. Nem trabalhar, chega. Enfim, Deus deu a ele com 56 anos de idade, Deus diz para ele, é agora. Agora não vou levar ali para a roça? Não. Levar para um outro país, um outro continente, para levar a palavra do Senhor. Para ser responsável. Com 56 anos, é como você pegar um jovem de 18 anos e falar, chegou a hora, você vai trabalhar. Pronto, é o primeiro emprego. Então Deus está dando a ele, né? Não é o primeiro emprego. Deus preparou, capacitou e agora está levando ele para que lá, tudo que Deus investiu nele, lá vai ser plantado. Eu tenho certeza que a semente já está tudo preparado. Quando chegar lá, quando desembarcar lá e olhar para o céu, vai ver que realmente já está tudo pronto. É só pegar a mão no arado e ir em frente. Então, por isso, como ele disse, pode ter 75 anos, a promessa vai se cumprir. E ao invés de descansar, vai andar, vai caminhar. Maravilha. Né, e vai pregar a palavra do Senhor e vai curar e libertar, né, como Glória no passado. Né, pastor? Glória a Deus, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. E é uma honra que antes falei do ministério ao qual eu pertenço. 14 anos lecionando na base missionária, onde é o Centro Internacional de Missões, onde se prepara missionários, obreiros, que já estão em várias partes do mundo, Venezuela, Portugal, Peru, Argentina. Então, nós somos gratos a Deus, né? E outros países que têm missionários que já foram preparados na base missionária. Então, eu sou grato a Deus por tudo, por todos os benefícios que Deus tem me concedido. E a forma que eu posso retribuir ao Senhor, que não tem como pagar, a salvação é algo Verdade. que não tem preço, é obedecendo o ID. Graças a Deus pela minha família, que Deus me concedeu. Tenho 2 filhos, um filho com 36 anos, o outro com 35. Criei 3 sobrinhas, que já estão todas casadas. Foi um privilégio de Deus que Deus me deu. E fora os filhos espirituais. Dirigimos várias igrejas no Ministério de São Lourenço, Soledade de Minas, Cambuquira, Sengó, fora as congregações todas dentro de São Lourenço, a qual nós tivemos experiências maravilhosas, e agora o privilégio de estar aqui pastoreando por 11 anos a Assembleia de Deus, Ministério de São Lourenço, na cidade de Carmo de Minas, que é um privilégio, um presente de Deus para a minha vida. Então eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito e há de fazer por mim. Então, para que eu possa retribuir isso para Deus, entregando a minha vida totalmente para poder fazer a obra do Senhor. Amém. É forte, né? E para nós, né? Aqui para mim, para a Rádio Estrela do Oriente, para todos que nos ouvem em todo o país, para mais de 20 países, é uma honra muito grande. Eu jamais também poderia pensar que eu estar do lado assim de um varão no qual você pode, irmão, você pode estar do outro lado me ouvindo, você pode estar nos ouvindo através do Facebook, mas a presença de Deus, a unção de Deus é realmente muito forte em estar, ao mesmo tempo, sendo Ele meu pastor e estar entrevistando Ele. E eu creio que vai ficar gravado, vai ficar aqui, e eu creio que em nome de Jesus, se a gente não conseguir fazer uma outra transmissão ao vivo, dessa forma, como está sendo assim, mas ele lá na África, nós vamos tentar trazê-lo como o pastor Vasco e outros pastores de lá, dá o privilégio também de estar deixando a sua palavra,
para continuar, porque realmente é um privilégio muito grande, meu e seu que está acompanhando a programação. Porque é bem assim, vai deixar uma palavra para nós. Eu creio que prepare o teu coração, prepara aquilo que você está precisando de algo. E esse algo Deus já preparou. Hoje é um domingo forte, um domingo de milagres, onde Deus já está agindo desde a parte da manhã. Ainda tem muita coisa aqui no estúdio. Tem culto à noite, abençoado na Assembleia de Deus. É dia de receber ali mais uma vez a presença de Deus também lá. E dia de culto de Santa Ceia, no qual o pastor vai estar conosco lá. E vai estar deixando uma mensagem, né, pastor? Aquilo que Deus tocar no teu coração, fique à vontade e deixa Deus te usar. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, neste princípio de tarde, uma palavra maravilhosa que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu quero falar de 2 tipos de cegueiras. E talvez você, neste dia, esteja com um tipo de cegueira. Então nós vamos começar aqui a ler. É um pouco extensiva a leitura, mas para que os irmãos, amados ouvintes, possam entender. Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43, depois Lucas 19, do versículo 1 ao 10. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Queres que te faça? Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguindo, glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o homem, chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Tem algumas traduções que falam recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo o quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Prezados irmãos, nós olhamos 2 mensagens aqui, que parecem ser distintas, mas que elas estão interligadas uma à outra, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem alcançar algumas lacunas em nossas vidas espirituais.
Nós encontramos aqui Jesus entrando em uma cidade. Esta cidade chamada Jericó. Eu não quero entrar na Jericó que nos fala lá a Jericó que tinha a grande muralha. Não. Esta foi uma Jericó que foi destruída. Mas passando-se os anos, levantou outra Jericó. Jericó significa lugar de fragrância, ou quer dizer, que exala um bom cheiro, um cheiro maravilhoso. E Jesus agora, que é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é aquela rosa que exala o verdadeiro perfume, o perfume transformador, o perfume que vem dar uma nova essência para a vida do homem. Quando falamos homens, está inserido mulher também. Jesus agora ele entra na Jericó, ele vai chegando em Jericó. E quando Jesus ele entra em Jericó, ele já começa a alcançar as necessidades, porque Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E havia um homem ali que estava numa situação, ele estava com algumas limitações essas que nós passamos na nossa vida antes de nós encontrarmos com Jesus. E este homem, ele era cego de nascença. E nós vamos ver que este homem, ele estava ali numa posição terrível, ele estava mendigando, ele estava implorando, ele não estava ali porque queria, porque algo o levava a estar naquela posição. E nós vamos ver no capítulo 10, no versículo 46 do Evangelho de Marcos, também nos retrata essa mesma passagem. E este homem, Marcos fala que este homem trazia sobre si uma marca de impossibilidade, que era uma capa, porque naquele tempo o Império Romano que governava o mundo naquela época, todas as pessoas que eram incapacitadas, elas eram marcadas com uma capa vermelha, colocava para aquelas pessoas que não podia, tinha alguma incapacidade física. E aquele homem tinha, e ele não podia nem ficar no caminho dos transeuntes, aqueles que caminhavam de uma forma perfeita. Ele era colocado, a Bíblia nos fala que ele era colocado junto do caminho. Alguém levava, o colocava com aquela marca. Você vai ficar aqui junto do caminho. Você não vai poder entrar no caminho, porque você não tem as possibilidades de entrar no caminho. E quando Jesus ele entra em Jericó, vinha chegando em Jericó, houve alvoroço, porque aonde Jesus ele chega, há um alvoroço físico, um alvoroço espiritual, porque o Senhor Jesus, ele é o Pai das luzes, ele traz luz para nós. Jesus, ele traz esperança, e aquele homem, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir, e houve aquele alvoroço, ele sentia todo, a terra estremecia debaixo dos seus pés, porque uma grande multidão corria para perto de Jesus. E ele perguntou: o que está acontecendo? Que alvoroço que é esse? Que barulho é esse? É Jesus, o Nazareno, que está entrando em Jericó. E ele agora, ele se levanta. Olha, quando Jesus ele se aproxima, é como a palavra de Deus, quando ela começa a bater em nossos corações. É Jesus entrando na Jericó, é Jesus entrando na nossa vida, é Jesus produzindo algo em nossa vida, é Jesus nos despertando para uma realidade espiritual. E quando ele começou a ouvir isto, quando Jesus ele entra, ninguém fica parado. E a Bíblia nos fala lá no Evangelho 10, capítulo 10 de Marcos, versículo 43 e 46 em diante, a Bíblia nos fala que quando ele ouviu que Jesus estava chegando, ele se levantou. Primeira coisa, ele lançou de sobre si a capa da impossibilidade.
ele tirou aquilo, ele falou, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sinto algo na minha vida, um bom cheiro, uma fragrância maravilhosa tem invadido a minha alma. Eu não posso enxergar, mas eu posso caminhar. Eu não posso enxergar, mas eu posso ouvir. Eu não posso enxergar, mas eu posso tocar. Eu posso nesta hora tomar uma posição de me locomover. Urabashuri Amanaia. Talvez nesta tarde você parecia que a impossibilidade de algumas coisas tomou conta do teu ser, mas através da palavra, que é a fragrância eterna, é o verbo de Deus, está inundando o teu coração. Você está saindo desta situação que você se encontra. E ele agora, ele já tinha ouvido. Escute só, a fragrância, ela nos traz revelações maravilhosas. Ela nos traz revelações que aqueles que não enxergam, que muitas das vezes cegueiras espirituais, traz para nós. Primeiramente, ele reconheceu quem era Jesus. Jesus manifestou para ele com uma linhagem real. E ele começa a não chamar de Jesus Nazareno, mas ele começa Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele estava falando? Eu estou vendo um que é maior do que Davi. O seu reino é um reino sempiterno. Este é o que havia de vir. Esse havia de manifestar da tua glória, da sua essência e do teu poder. Tem de misericórdia de mim. Ele estava falando, olha para a miséria do meu coração, mas em ti a solução para mim. E Jesus fala para ele, o que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, mas eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença, eu quero ver o manifestar do teu Santo Espírito. E nesta tarde, como profeta de Deus, que você veja o que Deus tem para a tua vida. Receba nesta tarde, receba poder, receba graça, receba unção da parte de Deus. E assim foi na vida deste homem que estava de uma forma deplorável, e Deus restaurou a sua vida. Ele estava mendigando, mas não podia ver a glória de Deus. É assim, se creres, verás a glória de Deus. Agora entramos, irmãos, parece de um homem que era reconhecido na sociedade. Esse homem se chamava Zaqueu. Ele trazia no seu bojo espiritual um nome, Zaqueu. Zaqueu significa puro. Ele trazia uma pureza dentro do teu coração, mas ele trazia também algumas coisas da sua vida. A Bíblia nos fala que ele era um homem o quê? Um homem rico. Ele tinha todas as coisas, mas tinha a sua visão física. Mas o que era? Mas ele não tinha, era cego espiritualmente. A Bíblia fala que este homem era um homem de pequena estatura. Ele era um homem, trazia um nanismo no seu aspecto físico. E diz a palavra, pelo cargo que ele ocupava de cobrar imposto, ele não era bem quisto pela sociedade. Ele cobrava os impostos que era devido para todos os cidadãos que habitavam ali. E a Bíblia nos fala que Jesus, chegando, ele operou um milagre para um cego que estava mendigando. Mas quando ele foi adentrando, olha, escute só, a Bíblia está nos falando desta forma, que Jesus, ele é o mesmo, tanto para aqueles que são pobres, para aqueles que são ricos. Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Mas havia aquele homem de pequena estatura, chefe dos publicanos, numa posição social, era rico, tinha suas condições financeiras, mas ele procurava. A Bíblia fala que quando ele ouviu que Jesus já tinha entrado, ele ouviu que Jesus já tinha curado um cego de nascença, ele procurou a ver quem era Jesus. E a Bíblia fala que quando nós vamos procurar ver quem é Jesus, nós vamos encontrar
as nossas dificuldades. A maior dificuldade não é a dificuldade externa, é a dificuldade interna. São as barreiras que nós passamos, mas ele não deixou que isto impedisse dele ver Jesus. É o que está passando por você. Às vezes estamos passando por lutas internas, e isso nos dificulta. Isso aí para a nossa caminhada. Isso aí parece que bloqueia a nossa tangência, ou quer dizer, o nosso caminho de poder chegar até Jesus. Mas diz a palavra que naquele dia ele determinou, viu, missionário Valdo, viu, irmão Juliano, que estamos aqui no estúdio, ele não olhou para isto, mas ele olhou para o autor e consumador da sua fé. Eu sei, muitos me desprezam, mas se eu chegar naquele lugar, Deus sempre, quando nós colocamos na nossa vida, que nós queremos ter um encontro com o Senhor Jesus, Ele vai preparar um lugar para nós. E o lugar que Deus Ele prepara para nós é o lugar que ninguém quer. Às vezes estamos numa posição e achamos que esta posição, eu não queria estar nesta posição espiritual que eu encontro. Não, foi o lugar que Deus preparou para que você pudesse o ver e Ele pudesse te enxergar também. E a Bíblia nos fala que havia uma árvore chamada, ela não era tão alta, os seus ramos, os seus braços, os seus ramos, eles se deitavam, quase chegava no chão. Olha que coisa tremenda. Era um sicômoro. Algumas traduções falam sicômoro, outras traduções falam figueira brava, mas ali estava. Ninguém queria, as pessoas queriam um outro lugar, uma outra posição. Mas quando ele viu, ele chegou ali. E para que ele pudesse ver, porque tinha baixa estatura, ele subiu, ele ficou acima. Olha, escute só. Deus, nesta tarde, Ele está dizendo para você: rompa as barreiras, supra nessas dificuldades. Aquilo que ninguém quer, você e Deus está colocando na tua frente. Sobe nesta dificuldade, porque Deus, Ele vai parar, Ele vai te chamar, Ele vai te chamar pelo seu nome, Ele vai chamar Francisco, Ele vai chamar João, Ele vai chamar Maria, Ele vai chamar Pedro, Ele vai chamar Paulo, Ele vai chamar Tiago, Ele vai chamar Mateus, Ele vai chamar Filipe, Ele vai te chamar. Ouça nesta tarde a voz do Espírito Santo. Deus está te chamando. E quando Jesus ia passando, Jesus agora olhou para cima. Que coisa tremenda. O pão vivo que desceu do céu agora está aqui na terra. Agora ele olha para cima e alguém estava lá entre os arbustos, talvez escondendo por aqueles que ele cobrava imposto. Mas Jesus, ele fala: Zaqueu, puro, não puro de coração, você veio me encontrar comigo com pureza de coração. Eu não estou olhando para o que o povo fala de você, mas eu estou olhando para dentro de você, o que você pensa de mim e fala de mim. Desce depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Este é o privilégio que nesta tarde Deus, ele dá para você, entre tantas milhões e milhares de pessoas existentes na face da terra. Deus está olhando para você e dizendo: desce depressa, minha filha, desce agora, vem que eu estou te recebendo gostoso. A Bíblia não nos fala, mas eu posso fazer uma analogia, ou eu posso aqui pensar, eu posso aqui viver aquele período que estava passando Zaqueu. Talvez Zaqueu estava no alto, pequena estatura. Ele falou: foi tão difícil chegar aqui, mas agora é como um pai que está lá embaixo, o filho está lá em cima. Zaqueu o quê? Zaqueu lançou
aos braços do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele recebeu gostoso, deu um abraço, e alguém murmurava, mas ele vai ficar na casa de pecador. Ele fala, esse aqui também é filho de Abraão, ele é filho das promessas. Eu estou dizendo para você, nós somos filhos espirituais de Abraão, que é o nosso pai da fé. Somos filhos das promessas do Senhor. Que todas as sortes de bênção espirituais esteja sobre a sua vida, porque você estava perdido e foi achado. Então, a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e está nos braços do Senhor. Então, se nesta tarde esta cegueira física seja banida da tua vida, olha, esta cegueira espiritual seja banido também da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Que bom, né? Como Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Que Deus continue abençoando, agradecendo ao pastor por estar aqui nessa tarde, trazendo essa mensagem maravilhosa. Que Deus continue te abençoando. Amém. É uma honra muito grande teu irmão aqui nos estúdios. Amém. É sinal que Deus também se faz presente. Deus Maravilha. tem feito maravilhas e trazido somente pessoas e homens. Graças a Deus. É confirmação de Deus que essa rádio veio para ficar. Pastor, obrigado, que Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de agradecer o missionário Valdo por esta rica oportunidade, a todos ouvintes, né, seguidores desta rádio, e que Deus continue abençoando de uma forma toda especial. Eu agradeço, irmão Valdo. Eu só tenho que sair agora. Amém. Que eu vou estar lá fazendo lá um irmão nosso que partiu para o Senhor. Amém. Nós vamos lá para estar trazendo uma palavra agora antes do sepultamento dele. Amém? Amém. Que Deus abençoe, viu, irmão Valdo? Amém. E continue todos vocês orando por nós. Mando saudações para o pastor missionário Vasco, para o pastor missionário Marco Batista, para os missionários Ezequiel, sua esposa também, que estão lá